Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. Nesta edição da UFRJ em Revista, confira a matéria sobre o evento Nicanor Teixeira, a ilustre tradição do violão. Promovido pela Escola de Música, o evento é em comemoração aos 80 anos do compositor. Saiba mais sobre o primeiro relatório anual de desigualdades raciais lançado pelo Instituto de Economia. Saiba como foi o primeiro dia de provas do vestibular 2009. Conheça ainda o projeto do Complexo Integrado de Atividade Física, o CIAF. Confira ainda o encerramento da 30ª Jornada de Iniciação Científica e do 5º Congresso de Extensão. E o Consune define a distribuição de vagas docentes para as unidades da UFRJ. Veja agora na UFRJ em Revista. Nicanor Teixeira, 80 anos. A ilustre tradição do violão brasileiro. Esse é o nome do evento promovido pela Escola de Música da UFRJ, que começou no dia 11 de novembro. Além dos debates sobre a obra do compositor, os alunos participam de audições comentadas pelo próprio Nicanor. É uma homenagem mais do que merecida e os alunos estão entusiasmados e ele só enriquece. O Nicanor é fundamental para a nossa caminhada aqui dentro da universidade. O Nicanor consegue fazer essa transição, ele consegue transitar entre o popular e o erudito. Como a música do João Pernambuco, se você analisar, você não sabe se é popular ou se é clássico. Então, acho que a obra do Nicanor se insere também nesse contexto. Turíbio Santos, diretor do Museu Villa-Lobos, relembrou sua convivência de mais de 20 anos com Nicanor Teixeira. Nicanor é uma entidade do violão, é uma entidade da música carioca e é uma entidade da minha vida, porque, como eu disse lá dentro, eu conheci Nicanor com 14 anos de idade. 14 anos você está começando a viver e tal coisa, e já fui, então, tremendamente influenciado pelo violão dele, pelas qualidades espetaculares do violão dele, pelo vibrato, pelo apoio, pela expressão, o fraseado, começo, fim de frase, e pelo repertório também. E por toda aquela escola que ele traz com ele, quer dizer, uma coisa que vem do sertão da Bahia, passando pelo crivo do Dilermando Reis e toda aquela orquestrinha do Dilermando Reis na época, todos os companheiros que já eram pessoas tremendamente gabaritadas. Então o Nicanor é uma festa. E eu convivia com o Nicanor no momento onde eu estava fazendo a minha formação como músico e até como pessoa. Nicanor pesou então em todas as latitudes possíveis, não só como músico, mas como pessoa. Nicanor Teixeira veio do interior da Bahia para o Rio de Janeiro. E na sua bagagem trouxe a vivência da música regional nordestina, associando mais tarde ao choro e à música erudita. Isso é muito comum na minha obra, porque eu sou do Nordeste. Eu fui criado desde 6 anos tocando gaitinha de boca, aos 7 flautinha de 6 furos, com muita facilidade, cantiga de roda, minhas irmãs cantavam, eu ficava na mesa, ajudava. Aí depois, com 9 para 10 anos, o papai me deu um cavaquinho, aí eu logo passei a ser acompanhador de sanfoneiro, eu tropeçando na intuição, resolvendo os problemas, ensinava acorde, aquelas coisas, né? Não exatamente só, porque ninguém só, ele fez tudo só, não. Ensinava lá menor, o outro fazia a maior, e aí eu ia um métodozinho descobrindo, e ouvindo a intuição e eu me ajudando como resolver. E depois violão. Meu pai me deu um violão com uns 12 anos, aí era o que eu queria, aí passei a ser o acompanhador respeitado no meu local, que era um vilarejo com 20 casas, não tinha nada, 21 casas. Vilarejo mesmo, povoado, não tinha luz, não tinha nada. Foi uma vida muito musical, intensa, desde os 6, 7 anos. Até a minha vida, quando vim para aqui, 19 anos. 19 anos, vim para aqui, aí fui estudar, quando ele foi trabalhar, fui chegar ao exército, fui estudar o Dilermando, depois fui estudar um pouco. E aí comecei a estudar música com o violão com o Dilermando. A primeira aula que eu dei para ele, eu toquei uma coisa minha para ele disse para os alunos, olha, um grande violonista em potencial só precisa estudar. Eu não sou bom, não sou nada, mas ele disse isso. Eu senti alguma coisa. Eu fiz o que eu pude, ele falando ou não. Foi lançado no dia 10 de novembro o primeiro relatório anual das desigualdades raciais. O evento contou com a presença do professor Marcelo Paixão e do vice-diretor do Instituto de Economia, professor Ari Barrados. Estiveram presentes ainda representantes do governo das esferas federais, estaduais e municipais. O reitor da UFRJ, professor Aloysio Teixeira, falou da importância do tema. A universidade hoje,
ela vai tomando conhecimento de que, historicamente, ela tem sido um instrumento de promoção da desigualdade. E nós estamos empenhados numa luta para reverter esse quadro. Quer dizer, nós não queremos mais ser uma universidade que recebe no seu interior apenas 13% dos jovens na faixa etária adequada à educação superior. Nós não queremos ser uma universidade que não espelhe na sua cor a cor do povo brasileiro. Quer dizer, nós queremos ser uma universidade democrática, uma universidade capaz de responder às demandas da sociedade e voltada para o futuro. O relatório foi produzido pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Sociais, coordenado pelo professor Marcelo Paixão. O relatório anual da desigualdade racial no Brasil foi produzido fundamentalmente a partir de microdados de pesquisas oficiais realizadas por órgãos de governo, principalmente o IBGE, mas também o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. E nós procuramos fazer um amplo levantamento desses indicadores a partir de grupos de indicadores do mercado de trabalho, da escolaridade, da mortalidade, de acesso a bens de uso coletivo, enfim, porque nós sabemos que a realidade das assimetrias raciais no Brasil são muito profundas e também são muito diversificadas, né? Então esse foi o nosso objetivo, fazer uma mensuração da evolução desses indicadores desde o ano de 95, procurando analisar se esses indicadores caíam, se as desigualdades caíam ou aumentavam, procurando identificar caminhos possíveis para a adoção de políticas públicas, objetivando alertar, trazer para a sociedade elementos para uma reflexão sobre esse tema. O ideal é que a gente utilize essas informações para mostrar é possível combinar políticas universais com políticas focadas, e essas políticas elas podem se combinar de forma virtuosa e, de preferência, que essas políticas também dialoguem com a constituição de um novo modelo de desenvolvimento econômico para o país e que tenha bases profundamente diferentes das que tiveram ao longo do século XX. O domingo não foi de praia nem de descanso para as mais de 46 mil pessoas que participaram do primeiro dia de vestibular da UFRJ. Confiantes ou não, o clima entre os candidatos era de aparente tranquilidade. No campus da cidade universitária, as provas aconteceram sem incidentes. Candidatos voluntários presenciaram a abertura dos malotes. Mesmo quem precisava de cuidados especiais não teve problemas para fazer as provas de língua portuguesa, literatura brasileira, redação, além das disciplinas não específicas de cada grupo. Para o acesso aos cursos do ano letivo de 2009, a UFRJ oferece 7.682 vagas, um aumento de 12,5% em relação a 2008. O número de inscritos, no entanto, aumentou em 9%. No primeiro dia de provas, o índice de faltas foi de 5%, 2% a menos que no ano passado. Para o reitor Aloysio Teixeira, o aumento do número de vagas representa mais possibilidades de acesso à universidade. O mais importante é o aumento do número de vagas. Esse é o 6º vestibular que eu participo como reitor, e o aumento de vagas observado entre o primeiro e o 5º, que foi o do ano passado, foi de 500 vagas. Esse ano nós estamos aumentando 800 vagas, o que é uma demonstração do esforço que estamos fazendo para expandir as oportunidades de educação superior na UFRJ. O número de inscritos aumentou, mas, na verdade, esse é um número que tem variado muito ano a ano. E a nossa expectativa é que aumentasse um pouco, como de fato aumentou, mas eu acho que o principal é um maior aproveitamento daqueles que se inscreveram. Quer dizer, isso é que garante que estamos ampliando as oportunidades. Nós tivemos uma grata surpresa com a grande procura do curso em Macaé, de Medicina. A turma de Medicina em Macaé é até maior do que a procura aqui no curso na sede. E outro grande curso que recebeu muita procura foi Relações Internacionais, que até é um curso até conhecido, que é pelo nome principalmente, e teve muita procura, teve uma procura aumentada bastante, o curso de Engenharia Química também, e um curso de Geologia.
Agora, realmente o curso novo de bacharelado da Ciência Matemática da Terra, que teve como primeira opção uma procura relativamente baixa, mas a segunda e a terceira opção dos candidatos com certeza preenchem o número de candidatos previsto bem maior do que o número de vagas. A Escola de Educação Física da UFRJ está em fase final de elaboração do Complexo Integrado de Atividade Física. O CIAF, como está sendo chamado, abrange uma área de cerca de 170 mil metros quadrados e prevê a criação de instalações esportivas dentro da cidade universitária. O complexo seria utilizado não só pela comunidade da UFRJ, como pela população do entorno, em projetos de inclusão social. O coordenador de extensão da Escola de Educação Física e idealizador do projeto, Armando Oliveira, explicou que os 3 primeiros módulos contemplam a criação de um estádio de atletismo e futebol, parque aquático e ginásio poliesportivo, estimados em cerca de 60 milhões de reais. O projeto do CIAF, Complexo Integrado de Atividade Física, surgiu como uma tentativa não de gerar mais preocupações e problemas, e sim apontar uma solução para a UFRJ, uma solução para a Escola de Educação Física, face ao Estado do Rio de Janeiro, ao esporte, à população nossa do entorno, dar respostas, né, a uma condição de viabilizar, né, uma estrutura mais forte, mais atuante. O CIAF é um projeto que ele pode se integrar à proposta do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016. Como se sabe, o Comitê Olímpico Internacional ele exige que a cidade apresente planos, dentre outras coisas, planos de como ela vai desenvolver o esporte e o espírito olímpico até as Olimpíadas. Então, uma das ideias que nós estamos lançando é a ideia das universidades públicas do Rio de Janeiro apresentarem propostas e terem instalações disponíveis para a realização de projetos de iniciação esportiva e desenvolvimento do esporte em geral. Nesse momento que se discute o plano diretor, é muito importante que a universidade aponte para a necessidade de ter instalações esportivas de médio porte para que possa receber eventos regionais, eventos nacionais, né, ou até internacionais, e que possa desenvolver o esporte não só universitário, mas o esporte para o país, para o estado, né, para a região. O diretor abordou ainda as precárias condições das instalações da Escola de Educação Física e como o CIAF pode contribuir para criar uma nova estrutura para alunos e professores. A Escola de Educação Física hoje não comporta mais, nas suas instalações, nenhuma ampliação. O que se precisa fazer é criar instalações que possam ser melhor cuidadas, que tenham um perfil diferente das atuais. As instalações atuais elas são abertas, são instalações simples, não são instalações para o uso de um treinamento de melhor qualidade ou mesmo para o treinamento de professores. A jornada de iniciação científica Júlio Massarani e o Congresso de Extensão terminaram no último dia 7. Para Sandra Azevedo, coordenadora do evento, o saldo foi positivo. Um dos grandes pontos positivos foi a maior participação dos nossos alunos. Realmente, na maioria das sessões, os alunos participaram não só assistindo, mas efetivamente contribuindo, questionando, apresentando excelentes trabalhos. E isso também é um novo desafio, aumentar essa participação. Ainda nós queremos que mais alunos participem, que mais alunos se interessem pela atividade de iniciação científica, artística e cultural. Esse eu acho que continuará sendo o nosso grande desafio. E além disso, essa integração da extensão com a ciência é fundamental, é indissolúvel e tem que continuar também. O Conselho Universitário da UFRJ aprovou no dia 13 de novembro a alocação de 206 vagas docentes relativas ao Programa de Reestruturação e Expansão da Universidade. Além das vagas de expansão, definiu-se a distribuição de 196 cargos efetivos de professores equivalentes. As vagas foram alocadas conforme o relatório apresentado pela Comissão Temporária de Alocação de Vagas, a COTAV.
Nós tivemos, de 2004 até o início desse ano, nós recebemos 396 vagas docentes para concurso. 396, assim distribuídas. 112 em 2004, 108 em 2005, 95 em 2006, 50 em 2007, 31 no início desse ano. Em 2009, nós vamos realizar 400 concursos docentes. Eu tenho absoluta consciência de que nós não estamos resolvendo todos os problemas. Não é? O fato de nós termos direito a 400 vagas ligadas à expansão, ligadas à reposição, ligadas à transformação de substitutos em efetivos, não resolve as carências passadas. O que isso significa? Que a luta por vagas docentes não acabou. Não é? Quer dizer, nós temos que estar na estacada para conseguir, do governo, do Ministério da Educação, do Ministério do Planejamento, abertura de concursos fora dos planos de expansão e fora do banco de professor equivalente. Porque sem isso, nós não conseguiremos repor o grau de qualidade que a gente deseja.